Fala galera, tamo de volta aí. Bom, Top 10 mais fortes do verso de Baki. vamos aí descobrir quais os 10 personagens de Baki são os mais fortes. Bom, óbvio aí que mais ou menos o Jirohama tá entre os top 3 aí, né? Agora galera, o canal Sociedade Z, tá? Deixa um like aí, comentário pra fortalecer. A nova temporada de Baki chegou e abalou as estruturas. Novos personagens como Jun Guevara apareceu. Ele era a representação de Che Guevara, com poder suficiente para derrotar alguém como Mike Tyson e conseguir lutar com o Oliver Biscuit. Guevara teve uma excelente participação. O cara era capaz de fazer os Estados Unidos o temer. Mas para quem gostou desse personagem, eu lamento desapontá-los. Guevara sequer chegaria perto de entrar no top 10 dos mais fortes da obra. Hoje teremos os 10 mais fortes do mangá de Baki. Obviamente aqui teremos spoilers, então estejam avisados e preparados para spoilers. E para você que vai comentar, eu já sei que o Yujiro Hama está em primeiro lugar. Calma lá, veja o vídeo primeiro. Aqui quem fala é o Jeter e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Sociedade Z. Se não tiver entre os 3 primeiros, filho, você esquece. Antes de iniciarmos o nosso top 10, eu quero fazer duas menções honrosas. A primeira é o Motobizou e o segundo o Katsumi Orochi. Quem lê o mangá pode comentar que dá pra botar esses caras no top 10 tranquilamente, mas eu vou explicar do porquê deles não entrarem na minha lista. Eu vou inverter e vou falar do Katsumi primeiro. Ele que é o filho do Doku, seu nível de luta está absurdo no mangá, sendo capaz de realizar, entre aspas, Sonic Booms. Seus golpes passam da velocidade do som. Ele moldou sua estrutura óssea, moldada para golpear e quebrar a barreira do próprio som, simulando chicotes. Só que quando o Katsumi Orochi enfrentou alguém como o Piccolo, ele quase se matou, batendo no homem pré-histórico. Seus braços eram destruídos ao bater, fora que ele perdeu o braço no pós-luta, foi devorado pelo Piccolo. Então, pelo fato do seu corpo não existir ao seu ímpeto, não existir a invulnerabilidade do Piccolo, ele não estará na lista. Já Motobizou, olhando para o físico, ele não chega perto de ninguém dessa lista em combate corpo a corpo. Porém, ele já venceu alguns nomes que vai aparecer aqui. Só que o que acontece, galera? Ele precisa se preparar e vir com diversas armas para o combate, armas, estratégias e afins. Por isso ele vai ficar de fora. Porém, como eu disse, ele tiraria lutas de várias pessoas dessa lista. Se ele tivesse um preparo prévio, usasse armas e com estratégia, ele venceria. Só que nessa lista eu não quero preparo, eu não quero estratégia, eu não quero armas. O que eu tô falando aqui é de personagens que vai destruir no mano a mano. Então ninguém melhor para abrir nossa lista. Em 10º lugar, o antagonista da última saga animada lançada na Netflix, Oliver Biscuit. Reconhecido pelo próprio Yujiro Hama como alguém forte de verdade, as leis dos Estados Unidos não se aplicam a ele. Oliver está acima da própria lei. Ele treina com helicópteros, ele puxa os próprios helicópteros. Ele jogou Guevara num chão com tanta força que todos os GPS do mundo foram desestabilizados. Capaz de lutar contra Baki com a Demon Face ativada, ele já resistiu a um chute do Yujiro quando era jovem. No futuro, ele sobreviveu a um soco do Yujiro Hama com luva. Jeter era soco com luva, então era fraco, negativo. Esse soco mataria muita gente de animes aí que a galera gosta. Se tratando de força física apenas, Oliver estaria no top 5 ou talvez até no top 3 da obra. Porém, em artes marciais ele falha muito. Oliver é como um tanque de guerra, ou ele mata ou ele morre. E depender apenas de força bruta hoje em dia em Baki é extremamente complicado. Por isso ele fica em 10º lugar. Em 9º lugar, nome no Sukune, considerado o melhor lutador de sumô do mundo. Sua força está além do próprio Oliver Biscuit. Com seu aperto, ele transforma carvão em diamante. Para isso acontecer, galera, é necessário uma pressão de 100 toneladas no aperto. Nome no Sukune quase matou Oliver recentemente. Ele descrevia o homem mais forte dos Estados Unidos como um lutador de sumô, só que magro. Sukune devastou o Oliver, ele simplesmente destruiu todas as suas costelas. Ele colocou a mão na última costela, puxou pra cima e destruiu todas. Porém, quando o Sukune se deparou com o Baki e Yujiro, a situação mudou de lado. E era um desafio além do que ele conseguiria lidar. Por isso, ele fica no nosso 9º lugar.
Em oitavo lugar, Jack Rama. Ele que não queria viver uma vida longa, ele fala abertamente pro Dr. John que ele vai trocar um corpo forte de verdade pela própria morte. Cirurgias ósseas, cirurgias de tamanho, os clones utilizados numa escala mortal. Jack Rama fará tudo isso por poder. Eu já vi muita gente desmerecendo o Jack por ter perdido pro Piccolo e pro Motobi. E para essas pessoas eu quero lembrar só uma coisinha. A luta de Piccolo e Jack foi absurda, uma luta de dois monstros, literalmente. Porém, quando o Piccolo o nocauteia, ele fica com medo de chegar perto do Jack. Alguma coisa o alertava e simplesmente se afasta. Aí a gente se pergunta, o que um predador de dinossauros estava com medo? Num flashback é revelado pra gente que quando o Piccolo era criança, ele esmagou e comeu uma espécie de marimbondo ou abelha pré-histórica na sua boca. Ele comeu a bunda da abelha e entrou ferrão no meio da língua. Ele começou a levar uma série de ferroadas e ele quase morreu. Ele comparava aquilo com o Jack. Imagina a dona na mas boca. e daí? O que o Jack tem a ver com isso? Tá falando que ele comeria o Piccolo por dentro? Não, não é isso que ele faria. O que acontece é que quando chegam perto do Jack para pegar o corpo dele, para levar para UTI, ele inconsciente planejava destruir o cérebro do Piccolo com dedos. Algo que a obra deixa claro pra gente que se acontecesse, o Piccolo simplesmente morreria, porém o instinto de predador dele o alertou e ele soube evitar. Durante a luta, o Jack perdeu metade do seu rosto contra Piccolo e ainda assim continuava a ir pra cima. No pós-luta, ele foi pra UTI, ele se levantou do coma e partiu pra lutar de novo. Ele foi derrotado novamente e na terceira vez que ele iria voltar, o Black o para. Contra Motobi, que a galera zoa, que ele tava com armas e com preparo lá, o Jack perdeu, isso é verdade. Mas Motobi é o Batman, só que de Baki. Com preparo, ele venceu até Miyamoto Musashi, então não é demérito algum ele ter perdido para esse cara. Então, pelo fato de Jack Rama fazer alguém como o Piccolo sofrer com seus golpes, até na segunda luta, o Piccolo ficou assustado e fugiu, e depois retornou para enfrentá-lo novamente. Eu tenho certeza que o Jack merece essa colocação. O Jack é um monstro. O único problema dele é que ele depende muito da sua força, da sua agressividade, do seu instinto natural. Se ele dependesse um pouquinho mais de artes marciais, Jack Rama seria um monstro e com certeza cabecearia a lista. Em sétimo lugar, a gente vai ter um combo Hanayama, aqui. Hanayama e Retsukayo. Hanayama é o cara mais forte de toda a Yakuza. Ele é o chefe da segunda geração da família Hanayama. As cicatrizes em excesso junto à sua tatuagem colossal nas suas costas é o motivo e a representação de seu orgulho e força. Já Retsu é amplamente considerado o segundo Kaiô mais forte da história. No templo de Bairin, ele poliu seu Kenpo chinês a um nível colossal. Mas, Jeter, por que você está colocando esses dois caras juntos? Simples, pessoal. Pelo fato de que ambos tiveram uma luta extremamente parecida com Miyamoto Musashi. Fora isso, Hanayama atualmente foi capaz de tirar sangue do nariz de Yujiro e fazer o mesmo reconhecer e ser digno de enfrentá-lo. Pessoal, só pra vocês terem uma ideia, o Sukune, o nono lugar da nossa lista, tem um momento no mangá que ele desafiou o Yujiro, o ogro. O Yujiro ficou puto da vida e simplesmente achou o desafio uma bosta. Mas quando o Hanayama desafiou ele aprovou, ele gostou da atitude do Hanayama. Já o Retsukayo dominou o Shaori e assim como o Hanayama, ele deu uma luta duríssima pro Musashi. Só que no final da luta, ele acabou sendo morto. Alguém pode comentar se o Retsu foi morto e o Hanayama não. Por que o Hanayama não está acima dele? O que acontece, galera, é que se o Baki não tivesse parado o Musashi, o Hanayama também estaria morto. E galera, por mais que eu esteja falando de derrotas aqui, perder para Yujiro Rama e Miyamoto Musashi não é demérito algum. Para quem não conhece esses caras, quando vocês verem a posição deles nessa lista, vocês vão entenderem o porquê de lutar com esses caras é tão absurdo. Em sexto lugar, eu coloco o Kaku Kaiô. Ele que é o grão-mestre supremo do Kenpo chinês. Ele é o Kaiô mais forte da história. Kaku representa o absolutismo das artes marciais. Que venceu aqui temos um dos poucos personagens que podem falar que colocaram Yujiro numa situação difícil. É claro, o Yujiro não estava lutando a sério. Mas quantos caras que vocês conhecem que fizeram o Yujiro recuar e se esquivar de um soco? Kaku é literalmente um monstro. Quando ele era jovem, ele apostava tudo na sua força. Ele tinha o título de mais forte de toda a Ásia. Ele zombava as artes marciais e queria apenas poder, força física, poder bruto. Porém, ele sacrificou tudo isso depois, na sua velhice. Sua força física pelas artes marciais,
Seu antigo corpo, que era rígido como o aço, agora era como a água. Ele fluía e se adaptava onde precisasse se adaptar. Isso tornava ele um monstro muito além daquela montanha de músculos. A verdade é que Caco Kaiô daria lutas duríssimas com qualquer um dessa lista e vencer a maioria se desse em bobeira. Em quinto lugar, Piccolo. Esse é o pai dos Homo sapiens. Piccolo vem da era Jurássica, conservado em uma formação rochosa de salina. Então, Piccolo é considerado um tesouro da humanidade. Acostumado a matar dinossauros, Piccolo era predador máximo na era Jurássica. Ele coleciona vitórias sobre Jack Rama, Hetsu Kaiô e Baki, mas vale ressaltar que Baki venceria Piccolo, porém, o Baki se negava a usar artes marciais. Ele queria vencer um homem que predava dinossauros usando força física, e provavelmente o Baki venceria na força. Porém, o instinto de sobrevivência do Piccolo fez que ele usasse uma técnica marcial e acabou surpreendendo o Baki. O próprio Caco Kaiô decidiu fingir que não estava vendo o Piccolo e era melhor evitar um confronto desse calibre. A resistência de Piccolo é colossal, ele foi capaz de resistir ao corte de Musashi no meio da cara. Muitos dizem que ele é o mais resistente de toda a obra, mais resistente que o próprio ogro. Porém, eu discordo dessa afirmação. Em quarto lugar, eu coloco Miyamoto Musashi, que é o espadachim mais forte da história. Clonado na era atual, Miyamoto Musashi chacoalhou todo o verso de Baki. Ele matou Hetsu, quase matou Harayama. Se Motobi não impedisse, ele derrotaria o Jack Rama. Ele venceu e fez o Piccolo fugir e se borrar de medo. Ele venceu o Baki no primeiro confronto e desafiou o próprio Yujiro. Sua maestria com a espada é tão polida que mesmo sem espadas na mão, ele cria ilusões. O alvo sente o corte mesmo sem ter espada alguma. Muitos afirmam que ele está acima de Baki no nível de Yujiro, pelo fato de que Yujiro e ele eram simbolizados como além de dragões mitológicos. Mas estarem além não significa que eles são do mesmo nível, então eu discordo dessa afirmação. Cara, vai ser Já interessante contra no Baki, anime, que é o então. nosso terceiro lugar dessa lista, já aproveitando o embalo, já dá margem para essa interpretação. Eles estão num nível próximo sim, por mais que o Baki tinha controle sobre a vida de Musashi durante o combate. O que acontece, galera? O Musashi não estava com a sua espada, não estava com a espada física, porque ele estava fazendo os cortes ilusórios dele lá. Porém, pela forma que o Baki lutou, tendo certeza que ele estava no topo e faria Musashi partir para outro mundo, falando que massacraria o próprio Musashi, e realmente fazendo isso, eu acredito que o Baki está sim um nível acima. Mesmo se o Musashi tivesse com espada, eu acredito que o Baki venceria. Tem um momento no mangá que o Baki bate em Musashi com tanta força que a própria alma do samurai chegou a sair do seu corpo. Quando o Baki for lutar contra Yujiro, no começo ele começa levando um pau, isso é verdade. Porém, no passar do combate, a luta se tornou extremamente equilibrada. Yujiro tratou o Baki com um certo carinho em alguns momentos do combate, o poupando em alguns momentos. Isso é verdade, galera. Porém, tem uma hora no combate que ele simplesmente tenta matar o Baki. Ele olha pro Baki e fala o seguinte: se você é um Rama, resista, porque eu vou tentar te matar. Pra vocês terem ideia, após o combate, o Yujiro se questionava por quanto tempo eu vou poder me chamar de criatura mais forte do mundo. Afinal, Baki conseguiu machucá-lo de verdade. O próprio Orochimaru afirma que ninguém além do próprio Yujiro poderia enfrentar o Baki. Em segundo e primeiro lugar, eu coloco Yujiro Rama e Yuichiro Rama. Mas por que eu vou colocá-los juntos? Por que você não está falando separado? Porque não sabemos quem é o mais forte. No passado, Yuichiro era superior, mas e atualmente? Será que Yujiro superou seu pai? Na minha opinião, Yujiro é mais fraco que o seu pai. Mas eu vou falar o porquê. Então eu me comprometo em deixar o Yujiro em segundo lugar. Yujiro nasceu com os olhos abertos, ele sabia discernir o que acontecia no seu nascimento, como se ele fosse uma entidade, considerado o pináculo da força. A criatura mais forte e viva era capaz de olhar para a parteira e falar: você é minha inimiga? Eu acho que não. Quando adulto, ele foi considerado a criatura mais forte da terra, do céu e do mar. Isso na era atual, pré-histórica ou mitológica. A composição corporal de Yujiro é como o ácido. Provavelmente o sangue Rama tem conexão com o místico e com demônios. Pelo menos é isso que o mangá tem dado a entender. Yujiro é a representação do poder. Países fazem juramentos a ele. Nenhum poderio militar pode com Yujiro Rama. Mas, pô, Peter, você tá falando que esse cara tá em segundo lugar?
Por que raios você pensa que Yujiro Hama, o pai do ogro, merece o primeiro lugar? Bom, galera, vamos lá. Eu vou dar minha opinião com o que a gente tem no mangá. Na luta de Yujiro e Baki, um espírito aparecia na luta. Do nada, Piccolo começava a se tremer de medo. O próprio Yujiro se assustava com a presença daquele espírito. As pessoas da multidão eram capazes de ver o próprio espírito. Yujiro perguntava o que diabos Yujiro Hama fazia lá como espírito. O pai do ogro olhava para ele e debochava. Ele dizia que ele estava tendo problemas com apenas uma criança. Além de Yujiro, Yujiro é o cara que derrotou os Estados Unidos. Ele parou uma guerra de 6 meses. 2.000 soldados o fecharam. 1.000 toneladas de munição foram disparadas. Bombardeio do céu e mar. A ilha que ele estava foi devastada. Mas Yujiro não tinha um arranhão sequer. Todo o pelotão no lugar foi dizimado. Bombardeios continuaram. Uma bomba nuclear foi acionada. Porém, tudo isso seria inútil. Usar tal arma no pai do ogro não era necessário, porque não o mataria. Yujiro foi o primeiro Hama comparado a um demônio. Um tamanho anormal. Mãos, braços, pernas, estrutura. Tudo era anormal. Maior que o próprio Yujiro Hama. Alguém que o próprio Yujiro olhava assustado. Diferente de Yujiro, Yujiro é gentil. Ele vendia suas lutas para ganhar dinheiro, galera. Aparentemente, ele reprovava as ações de Yujiro e, como espírito, ele apoiava o Baki. O próprio Yujiro diz que eles são opostos em tudo. Personalidade, técnicas de combate, eles são literalmente opostos. E por esses motivos, eu acredito que Yujiro Hama é o ser mais forte da obra de Baki no momento. Só que vale lembrar que Yujiro Hama e Baki vão ficando mais fortes a cada temporada que passa. Será que eles vão superar o pai do ogro? Na minha opinião, eles vão sim. Porém, ainda a gente tem pouca informação desse cara. Eu quero saber muito mais da história do pai do Yujiro. Porém, vamos esperar. O que vocês acharam da minha lista? Você concorda comigo? Discorda? Comenta a lista de vocês. Do Não pai precisa do ficar Yujiro, bravo só com tá a no minha lista. mangá. Isso aqui é só a minha opinião. E eu quero livrinhos, saber de vocês aí embaixo Nossa, nos chega comentários. fiquei apropriada. Galera, mais um vídeo vai chegando ao fim. Se você gostou, deixa um like. Por isso Se você não que gostou, um dislike. Não tem E eu problema. achando E é isso aí, meus que amigos. Um eu abraço, também. galera. E o Fiquem Yujiro tá com em Deus. segundo porque o Tamo pai junto. dele é mais forte que ele mesmo. É. E nessa luta que ele teve com o Baki, que ainda vai aparecer ainda, né? Esse mês ainda tem nova temporada aí. Caraca, vai ser insano, né? Pickles versus Yujiro ainda vai dar só uma batalha. O Baki vai lutar contra o pai dele. Vai ser quinta-feira. E no mangá que acaba de informar, a gente acaba de pegar um spoiler que o pai dele vai aparecer em espírito no meio da luta, velho. Falando que o Yujiro Hama tá tendo um trabalho com uma criança. Que é o Baki no caso. Insano, né? Nossa senhora. Foda, galera. Sem palavras aqui, o vídeo resumiu Nossa! tudo. Não tem muita coisa pra falar não, mano. Tá tudo no vídeo, tá tudo resumido. E o que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Curtem, comentem, se inscrevem. Uma luta também insana também, que eu também esperaria ver, é o Hanayama Hanayama com Piccolo. versus o Jack também, pô. Hanayama versus Jack, com Yujiro. Jack Hama. Mas literalmente... Velho. Sinistro. É isso, galera. Gostou? Deixa o like, comenta, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo.